Muito bem, meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Warley Ribeiro e é com muita alegria que eu venho, através desse vídeo, compartilhar com cada um de vocês a palavra de Deus. Essa palavra poderosa e maravilhosa que, ao entrar no coração do ser humano, numa boa terra, produz fruto. Produz fruto de arrependimento, produz fruto de conversão, de novo nascimento, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que venhamos a nos arrepender dos nossos pecados, que venhamos a viver por modo digno do Evangelho. Essa é a questão da nossa vida. Estamos vivendo de modo digno do Evangelho? Estamos vivendo em acordo com a doutrina de Jesus Cristo? A igreja tem se esquecido dos valores de Deus. Os valores de Deus não se aplicam exclusivamente e nem prioritariamente a esta vida. O apóstolo Paulo nos diz que, se esperarmos em Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Como que você tem esperado por Deus na sua vida? Esperando Deus fazer um milagre na sua casa? Esperando Deus curar a sua enfermidade? Esperando Deus abrir a porta de um emprego para você? Ou de torná-lo um empresário? Como que você tem esperado por Deus na sua vida? Estamos em meio, amado irmão, meu amado telespectador, estamos em meio a uma guerra sobrenatural. Uma guerra cujo troféu, cujo prêmio é a nossa alma. De um lado, o Espírito Santo, trazendo a verdade, trazendo a doutrina de Cristo para o seu povo, para os seus discípulos. Do outro lado, um oponente voraz chamado Satanás, que tem uma única incumbência: trazer engano ao coração das pessoas. Ao longo da história, ao longo do tempo, foram criados vários mitos e várias lendas dentro da igreja. Foram criados dentro da igreja que todo aquele que não pertence a uma igreja cristã evangélica, esta pessoa, ela não possui Deus. Foi criada uma crença. De fato, ela é até verdadeira. Mas criou-se uma outra, pior do que essa. Pior do que essa. A crença de que porque a pessoa, ela pertence a uma igreja cristã evangélica, ela pertence a uma denominação, criou-se a crença pelo fato dela ser crente ou dela ser evangélica, que ela vai ser salva e o resto do mundo não. Isso é outra mentira. No passado, Satanás procurava atacar o povo de Deus de uma forma violenta, utilizando o quê? Perseguições externas. Exércitos eram levantados contra o povo de Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo veio, quem se levantou contra Jesus? Não foram o povo romano, não foi o exército romano que se levantou contra Jesus. Quem se levantou contra Jesus Cristo foram os próprios sacerdotes que se diziam homens de Deus. E isso não mudou. Isso continuou através do apóstolo Paulo. Isso continuou através do apóstolo Pedro e de todos os apóstolos e na igreja do passado. Os perseguidores, os opositores da obra de Deus eram aqueles que estavam dentro do templo. Não era quem estava fora, é quem estava dentro. A palavra do Senhor nos adverte que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os inimigos da igreja não estão lá no mundo perdido. Eles estão perdidos, mas não são os que estão no mundo. O inimigo da igreja de Jesus Cristo são aqueles que estão dentro da própria igreja.
dentro dos próprios templos cristãos evangélicos. Isso por quê? Porque Satanás produziu um ataque em cadeia à igreja no mundo inteiro. E hoje, você também está vivendo esse ataque. O ataque aonde Satanás conseguiu colocar dentro da igreja, como eu disse, antes as perseguições e os ataques do diabo eram de fora para dentro. Ou seja, eram ataques externos que vinham para poder desestabilizar a fé da igreja. Porém, quanto mais se perseguia a igreja, mais a igreja crescia, mais a igreja se multiplicava. Então Satanás elaborou uma nova estratégia, não de explodir a igreja de fora para dentro, mas de implodir a igreja. O que é uma implosão? É uma destruição que acontece nos pilares de um edifício, nos pilares de uma construção. Abala-se o pilar, toda obra, por mais bela que ela seja, acima, ela vem abaixo. Esta é a implosão que Satanás começou a produzir dentro da igreja. Como que ele faz isso? Ensinando, colocando no meio da igreja, levando à mente das pessoas um outro evangelho, uma outra doutrina que não provém de Jesus Cristo. Doutrinas como campanha. Você já leu isso na Bíblia, meu amado irmão? Corrente, rosa ungida, dizendo que a rosa, ela vai, ao você levar a rosa para casa, essa rosa, quando ela começar a secar, ela vai, é porque ela está atraindo o mal para ela. Aí o mal vai sair da sua casa. Aí o pregador chega e diz assim: você traz essa rosa para a igreja, que nós vamos subir no monte e vamos queimá-la. É ou não é verdade? Agora vem cá, meu irmão. Você já viu essa doutrina ser ensinada por Jesus ou por qualquer apóstolo? É óbvio que você não viu. Eu afirmo isso porque eu conheço a palavra e ela não está contida na Bíblia Sagrada. Doutrina como a chavinha da vitória, o lencinho da justiça, tudo isso e muito mais que você vai ouvir nos vídeos subsequentes que estarei trazendo aqui para você. Você vai tomar conhecimento através da Bíblia Sagrada das armadilhas que Satanás tem colocado na tua igreja, na tua vida, destruindo os pilares da casa de Deus. Isso por quê? Porque a profecia diz o seguinte: na segunda carta do apóstolo João, só tem um capítulo. Em 2 João diz assim: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, esse tal não tem Deus. Compreendeu, meu querido? Se você puder abrir a sua Bíblia, você abra, porque você tem que ler, você tem que tomar conhecimento da verdade. Todo aquele, quem é todo aquele? Qualquer pessoa, é um sujeito oculto. Qualquer pessoa, qualquer um se enquadra nesse contexto. Todo aquele, não é nenhum sujeito oculto, porque está determinando que são todos. Todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo. O que é ultrapassar? Ultrapassar é ir além, é ir adiante, é ir à frente. Todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanecer, esse tal não tem Deus. É o que diz a Bíblia Sagrada. Agora, eu lhe faço uma pergunta: onde é que está a doutrina de Cristo da campanha de Israel, do Monte Sinai, da aspersão de água, dizendo que em nome de Jesus, de 1 a 2 a 3 a 4 a 7, que a pessoa vai ser curada? Isso, meu irmão, é ir além da doutrina. Estão ultrapassando o que Jesus Cristo mandou. E esta pessoa pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, que nem existe. Apóstolo, no dia de hoje, existem os intitulados apóstolos, que breve você vai ver aqui também essa mensagem. Mas deixa eu continuar o que eu estou querendo e quero e vou passar para você aqui nessa mensagem de hoje. É que a doutrina que você tem ouvido, se ela não estiver na Bíblia,
e a maioria não está, este lugar aonde você se encontra. Deus é quem está dizendo: este lugar não tem Deus. E quando digo este lugar, as pessoas que se encontram a pregar doutrinas que não estão na Bíblia e aquelas que seguem. Isso é profecia. Isso é profecia do final dos tempos. E que Satanás está obscurecendo os seus olhos para que você não veja, para que você não creia. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Olha só, hein? O que é apostatar? Primeiro, quem está afirmando isso é o Espírito Santo. Que nos últimos tempos as pessoas irão se apostatar. Apostatar é o período da apostasia, ou seja, da negação da fé cristã. De depositar o que a pessoa acredita ser fé, depositar essa confiança em cima de objetos como sal, como pedra, como chavinha, como fita, como lencinho ungido, como água consagrada, água benta, água ungida, e tudo o que Satanás tem levado para dentro da igreja de Jesus Cristo, com o intuito de enganar uma pobre gente sem conhecimento. É como diz um dito popular, meu irmão: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Se você não conhece a Bíblia Sagrada, vem qualquer espertalhão, qualquer pilantra, vestindo um terno, uma gravata, dizendo-se homem de Deus, e engana você. Seduz a sua alma. Por que seduz? Porque movido pela mão de Satanás, que é o sedutor das nações, ele te seduz apresentando para você um evangelho que te agrada. O evangelho da conquista, o evangelho da cura, o evangelho da prosperidade. Não é que Deus não possa fazer isso, não é disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os valores mudaram dentro da igreja. Isso porque Satanás está fazendo com que as pessoas se apostatem da fé. E quem está afirmando isso é o Espírito Santo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. O que é um espírito enganador? O espírito, nesse contexto, é a alma da pessoa. São as pessoas que pregam para enganar, pregam que não devem, pregam um outro evangelho, pervertem o coração das pessoas, onde as pessoas deveriam estar buscando arrependimento, deveriam estar buscando perdão, deveriam estar buscando redenção perante Cristo. As pessoas se apresentam a Deus, vão às igrejas em busca de bênção, em busca de milagre, em busca de cura, e muitas vezes, e quem